Olavo de Carvalho em alguns posicionamentos recentes sobre o presidente. Alexandre Garcia justificou que o posicionamento de Olavo seria por conta de um pedido de indenização de R$2.800.000 em processo movido por Caetano Veloso contra Olavo, que não gostou dos comentários adicionais feitos por Alexandre Garcia. Olavo, por sua vez, também publicou vídeos com o título Ao Alexandre Garcia, onde fez réplicas ao julgamento que recebeu. Furioso, ele está devendo R$2.800.000 aí entre multa e indenização para o Caetano Veloso, por danos morais, né? E ele acha que o presidente deveria ajudá-lo nisso. E então está furioso, fala em derrubar o presidente, mandou 2 vezes o presidente enfiar a medalha que deu para ele naquele lugar, né? Um negócio assim bem chulo. E aí faz lembrar o seguinte, assim como ele, tem outros personagens igualmente histriônicos, de todos os lados, né? No dia a dia brasileiro, tanto nas redes sociais como nos meios tradicionais, né? Pessoas que não medem palavras, que não têm moderação e que acabam pagando caro por isso, né? É um aviso isso, porque esse histrionismo, essa teatralidade para ganhar audiência, ganhar seguidores, né, tem um preço, né? Agora é engraçado que ele rompeu, as primeiras palavras dele foram de rompimento total, né? Ele nunca negou que fosse guru do presidente, embora isso não esteja comprovado. Ele foi carimbado como guru e gostou. O que se ouviu do presidente até hoje, que tinha uma gratidão por ele, porque ele foi um dos primeiros a apoiar a candidatura de Bolsonaro lá atrás, né? E os filhos são fãs dele. Mas enfim, rompeu, depois acho que se arrependeu, passou aquela cabeça quente e disse que continuaria apoiando o presidente, mas que não esperasse mais palavras doces. A personalidade histriônica é bem típica, a pessoa se julga centro do mundo, né, e alvo de todas as atenções, e age assim. Alô, Alexandre Garcia, eu acabo de ver um vídeo seu no qual você mente a meu respeito. Você começa dizendo que eu estou devendo R$2.800.000 de uma multa para o senhor Caetano Veloso, não estou devendo ainda, isso ainda está em discussão. E você diz que eu quero que o governo me ajude a pagar isso aí. Isso é uma mentira sórdida, eu não pedi dinheiro para ninguém. O que eu pedi foi ajuda judicial, preciso de advogados e preciso de alguns serviços de investigação que o governo puder fazer para mim. Por exemplo, eu tenho vários difamadores que vivem escondidos em lugares incertos e não sabidos do exterior. Eu vou lhe dar um exemplo, por exemplo, esse tal do seu Júlio Severo. Esse cara está escondido do Brasil há mais de 20 anos, escrevendo coisas contra mim. Ele escrevia para todos os membros do Inter-América Institute. Toda semana tinha uma mensagem me acusando de terrorista, de espião, de contrabandista de droga, de tudo que você pode imaginar. Como é que eu posso localizar esse cara e mover um processo contra ele? Fico totalmente indefeso. Outra coisa, você falou de um caso, o caso menos grave, porque o Caetano Veloso ele só tem essa magnitude financeira, que além disso a própria magnitude vai contra ele, porque se o réu não tem condição de pagar, não vai pagar coisa nenhuma, tá certo? Agora, eu estou falando de uma perseguição difamatória que vem de mais de 20 anos. Só no tempo do Orkut foram 100.000 páginas de difamações. Me acusaram de fazer uma ameaça mão armada para os meus filhos bebês. Você imagina uma coisa dessa? Me acusaram de ser narcotraficante, de ser viciado em droga, de ser um louco que construiu uma barca egípcia para ir para o espaço sideral. Coisas absolutamente psicóticas o tempo todo, não passava um dia sem sair alguma coisa. Se escrevesse a seu respeito 1/1000 do que escreveram a mim, você teria tido um infarto. Você não está acostumado a essas coisas. Você está acostumado a ser bem tratadinho. Por isso que você é tão educadinho assim. Fala só bonitinho, não desagrada ninguém, fala quase verdade de vez em quando, né? O que pela média da mídia brasileira é até excessivo, né? Então, veja,
Vê se toma vergonha nessa sua cara. Você tem a minha idade, um pouquinho mais ou menos, e ainda não cresceu, rapaz. Fica transformando o caso mais volumoso de difamação já sofrido por um cidadão particular, não no Brasil, mas no mundo. Eu estou falando isso porque eu calculei, eu sei a quantidade de coisa, né? Eu estou falando disso se você reduz a um caso uma multinha ou multona. Você não tem vergonha de fazer isso, rapaz? Você acha que se eu tivesse só esse problema com o Caetano Veloso, eu ia pedir ajuda para quem quer que fosse? Né? E se eu fosse pedir dinheiro, eu pediria em particular para algum amigo meu rico. Não ia sair, né, alardeando e pedindo dinheiro para o governo. Você lembra a última vez que espalharam que eu tinha pedido dinheiro para o governo, que eu tinha pedido para o general Santos Cruz? Teve que vir o próprio Santos Cruz e dizer, não, ele não me pediu nada. E agora também. Vai perguntar para o Bolsonaro se eu pedi alguma coisa para ele. Então, você não se interessa pela verdade, meu filho, só se interessa pela aparência. Como todo jornalista brasileiro. Você é apenas um jornalistinho, um repórterzinho. Leva uma certa vantagem sobre os outros pela sua idade, pela sua experiência. Mas olha, depois dessa eu não te respeito mais não, rapaz. Tá? Vai enganar a sua turma, vai enganar lá as suas mulheres, a sua plateia, sabe? A mim você não me engana. Ele disse que eu fui rotulado de guru do Bolsonaro e gostei desse título e comecei a aproveitá-lo para me promover. Ora, vá a merda, rapaz. Todos os meus leitores, todos, sem exceção, sabem que desde o primeiro dia eu protestei contra essa designação, ela não me elogia de maneira alguma, isso aí é uma coisa de reduzir a máxima vulgaridade da política diária, um trabalho sério de muitas décadas. E você, o Alexandre, com isso aí você provou o seguinte, você não lê sequer os meus posts do Facebook, você não sabe nada da minha obra, nada da minha pessoa, nada da minha atuação, você inventa e daí expõe a sua invenção com esse ar de seriedade. E você me diz que o histriônico sou eu, você sabe o que quer dizer histriônico? Também não sabe. Histriônico quer dizer ator, o ator é você. Você faz essa carinha de bom menino para poder inventar e mentir e adquirir credibilidade, coisa que eu nunca fiz na minha vida, tá bom? E o presidente Jair Bolsonaro continua forte como a personalidade mais influente no debate político nas redes sociais, segundo o ranking elaborado pela Quest Consultoria a pedido de Veja. A matéria, que traz dados, reconhece a força do presidente Jair Bolsonaro e considera que ele redefiniu o peso político nas redes sociais no Brasil, quando, sem coligação partidária nem tempo de televisão expressivo, que até então eram considerados pré-requisitos para alguma chance de vitória numa sucessão presidencial, Bolsonaro venceu a eleição de 2018, embalado por mensagens que viralizaram no universo digital. Empossado no Palácio do Planalto, ele manteve a estratégia de comunicação direta com a população, usando seus perfis pessoais e de seus apoiadores para anunciar ações do governo. O ranking traz o presidente Bolsonaro em primeiro lugar na liderança. O youtuber Felipe Neto aparece em segundo lugar, Luciano Huck em terceiro, Anitta em quarto e Carla Zambelli em quinto e Lula em sexto. Entre os 10 também estão o deputado federal Eduardo Bolsonaro, o vereador do Rio Carlos Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro, os 3 filhos do presidente Jair Bolsonaro. A primeira-dama Michele Bolsonaro anunciou que irá iniciar uma série de aulas gratuitas através de seu perfil oficial no Instagram. Ela ensinará a língua brasileira de sinais, Libras. Michele, que tem influência na linguagem para surdos mudos, iniciou seu novo projeto já no início desta semana, na segunda-feira, dia 8. Ela afirma que irá postar lições diárias. Michele, que é bastante engajada em causas sociais em favor a pessoas com deficiência, começou seu primeiro dia de ensinamentos mostrando como se diz boa tarde em Libras nesta semana. O intuito da esposa do presidente Jair Bolsonaro é fazer com que mais pessoas se conscientizem na importância em saber falar a linguagem utilizada por cidadãos surdos, a fim de aumentar a inclusão destes cidadãos. O Instagram oficial da primeira-dama é instagram.com/Michele Bolsonaro. Uma bela iniciativa, um exemplo realmente para todos nós. E se você é um daqueles brasileiros com baixa autoestima, se você acha que não tem inteligência o suficiente para vencer, para alcançar novos patamares, para crescer, para superar os problemas, preste atenção. Beethoven era desajeitado com o violino e preferia tocar suas próprias composições.
em vez de melhorar sua técnica. Ele queria compor. Seu professor o considerava sem esperança como compositor. Walt Disney foi despedido pelo editor de um jornal por falta de ideias. Ele também foi à falência várias vezes antes de construir a Disneylândia. Os professores de Thomas Edison, o inventor da lâmpada, disseram que ele era burro demais para aprender qualquer coisa. Albert Einstein só falou aos 4 anos de idade e só leu aos 7. Seu professor o descreveu como mentalmente lento, não sociável e sempre perdido em seus sonhos. Foi expulso da escola e recusado na Escola Politécnica de Zurique. Louis Pasteur, cientista que inventou a pasteurização, a vacina contra a raiva e seus estudos que mudaram a história da medicina. Pasteur foi um aluno apenas medíocre no primeiro ano da faculdade e, entre 22 alunos de química, ele foi o 15º. Isaac Newton, o pai da ciência moderna, foi péssimo aluno no primeiro grau. Henry Ford fracassou e foi à falência 5 vezes antes de ser bem-sucedido. Winston Churchill foi reprovado na 6ª série. Só se tornou primeiro-ministro da Inglaterra aos 62 anos, depois de uma vida de derrotas e fracassos. E por fim, 18 editoras recusaram a história de 10.000 palavras de Richard Bach sobre uma gaivota que planava, Fernão Capelo Gaivota, até que uma finalmente aceitou a publicação em 1970. 5 anos depois, Fernão Capelo Gaivota já havia vendido mais de 7 milhões de exemplares só nos Estados Unidos e até hoje continua vendendo. Dizer isso para incentivá-lo, querido brasileiro. Não importam suas dificuldades, desafios, cuide dos seus pensamentos. Só eles podem derrubá-lo em definitivo. Desistir da vida não pode ser opção. A realidade de hoje pode ser totalmente diferente da realidade futura. Conversei há pouco com um radialista que já viu, já enxergou, mas que hoje é cego, deficiente visual. E ele me contava que em seus programas ele costuma terminar sempre dizendo uma frase, e é com ela que encerramos a edição de hoje. Grandes coisas estão por vir. Coisas maravilhosas estão para acontecer na sua vida. Acredite e afaste os maus pensamentos com fé e oração. Não desista. Olhe para o alto. E que Deus abençoe a você e a sua família com um excelente final de semana.